Bom pessoal, vamos para mais um panorama, vamos para mais um vídeo, e nesse vídeo a gente vai falar de Bitcoin apenas, tá? A gente não vai falar de Luna, depois eu vou fazer um vídeo exclusivo falando sobre Luna, tá? Mas nesse vídeo a gente vai falar apenas de Bitcoin para curto, médio e longo prazo, tá? A gente vai falar das três modalidades, dos três times, curto prazo para o que pode acontecer para hoje, amanhã, o decorrer dessa semana, para o médio prazo, para os próximos meses e longo prazo também, tá bom? A gente vai ver o que está acontecendo, a gente vai ver alguns dados muito importantes também, a gente vai ver mercado tradicional, como sempre a gente observa para curtíssimo prazo, tá? Então a gente vai estar observando todas essas informações para que a gente possa estar se precavendo ou até mesmo antecipando alguns movimentos do mercado, tá bom? Então vamos lá, começando nossa análise aqui, a gente está começando mais um dia em queda, mais um dia aqui no vermelho, só que hoje é um dia atípico, tá? Hoje é um dia no qual o Bitcoin perdeu o nosso suporte e confirmou a perda do nosso suporte, no qual ele não perdeu desde 2020, tá pessoal? Ele veio aqui na verdade entre 2020 a janeiro de 2021, ultrapassou essa região aqui dos 30 mil e depois ficou praticamente um ano aqui lateralizando dentro desse range aqui, e ontem ele perdeu essa região, tá? A gente tem aqui diversos momentos nos quais o Bitcoin tocou por diversas vezes, como vocês podem observar aí, porém ontem ele tocou e não conseguiu segurar, não conseguiu absorver todas as vendas mediante o que vem acontecendo com o mercado tradicional, até mesmo com as informações que vêm se passando dentro do próprio mercado cripto, tá? Então a gente viu a perda desse suporte muito importante aqui em 30 mil, e agora a gente vai ver o que pode acontecer aí pro dia de hoje ou pro decorrer dessa semana, e lá na frente a gente fala de longo prazo também, a gente fala sobre ciclos de mercado, tá pessoal? Bom, depois da perda desse movimento aqui, a gente precisa estar observando o mercado tradicional, porque temos mercado tradicional em queda, temos mercado tradicional perdendo fundos também, tá? Dow Jones abriu hoje com um gap bem grande aqui, tá pessoal? Um gap de queda. Nasdaq abriu também aqui já em queda, abriu e deu continuidade na queda, perdemos aqueles nossos fundos importantes aqui, tanto desse canal quanto o suporte aqui, que era um suporte muito importante para a Nasdaq também, ela simplesmente rompeu, tá? O índice Nasdaq simplesmente rompeu e deu continuidade na queda, mostrando pra gente que talvez o nosso próximo suporte vai estar aqui em 9.651 pontos, tá? No qual vai ser uma queda muito agressiva e que pode acontecer para as próximas semanas ou meses, tá, pessoal? Então a gente tem uma possibilidade de queda de mais de 18% aqui na Nasdaq, tá? Então a Nasdaq tem a possibilidade de cair ainda 18%, e o S&P também acontecendo a mesma coisa, tá? O S&P rompeu todos os fundos, tanto de padrão quanto aqui de suporte, tá? Então assim, todos os mercados tradicionais pode estar dando continuidade na queda aqui, porém para o S&P 500 uma queda aí em torno de 10%, tá? Então podemos ver mais queda para mercado tradicional, isso vai se refletir aqui no Bitcoin também, pessoal. Então, se a gente tem queda no mercado tradicional, a gente tem queda aqui pro Bitcoin, porque infelizmente o Bitcoin está andando lado a lado com o mercado tradicional, tá? Já observando aqui curtíssimo prazo, a gente vê que o Bitcoin rompeu aquele nosso padrão que a gente estava falando ontem, tá? Não sei se vocês lembram, no qual eu estava falando que a gente poderia ter dois padrões aqui, ou de reversão ou de continuidade, tá? A gente tinha uma possível formação de fundo duplo, no qual se ele confirmasse, fechasse no H4 acima desse padrão, a gente poderia ter uma possível reversão. Ele não conseguiu confirmar, por isso que eu sempre falo para vocês que a confirmação é tão importante quanto o padrão. Se a gente não tem confirmação, a gente não tem padrão. Porém, ele confirmou o padrão de continuidade, tá? No qual eu tinha falado para vocês que se ele fechasse abaixo, a gente ia ter continuidade na queda, tá, pessoal? Aqui, para quem pegou um short, fez uma boa rentabilidade aqui na queda a partir dessa confirmação, chegando aí a quase 10%, tá? Por isso que é importante você saber mercado futuros nesse momento. O mercado está caindo, se você só sabe comprar, só sabe montar carteira, você pode estar perdendo a oportunidade de estar rentabilizando as quedas, tá? Então é muito importante você também saber mercado futuros. Obviamente ter uma estratégia, obviamente saber análise gráfica, fazer uma boa gestão de risco, porque mercado futuros não é para te deixar rico, tá? Mercado futuros é para você rentabilizar as quedas e ter mais uma oportunidade dentro do mercado cripto, tá bom? Enfim, já observando aqui, tá? A gente sabe que a gente perdeu um fundo muito importante, o fundo de 30 mil, 29.500 ali, no qual o Bitcoin estava segurando e segurou por um ano.
E agora a gente tem que observar, na verdade, para curtíssimo prazo, que podemos ter uma continuidade na queda, tá? Então a gente observa os padrões de continuidade, como por exemplo, aqui a gente tem uma possível formação de bandeira de continuidade para o preço nesse momento, tá? Se vocês pegarem aqui os fundos que ele vem formando e marcar dessa forma, vocês vão ver que ele tem um possível padrão de continuidade. A gente pegar esse mastro aqui e projeta 100% abaixo depois desse rompimento, tá? Então, a partir do rompimento aqui, a gente pode ter uma quedinha até os 26 mil dólares. Ele já caiu até os 26.700, 26.800. Então, a gente pode cair um pouco mais até os 26, 25 mil dólares, tá? Isso pro decorrer dessa semana ou talvez para hoje, tá? Então, a gente pode ter uma quedinha a mais aí no Bitcoin, seguindo os padrões que ele vem se formando, tá, pessoal? E se você sabe operar mercado futuros, nesse momento, como a gente está em tendência de baixa, a gente está em um bear market confirmado, os nossos trades são na venda. Se temos tendência de baixa, a maior probabilidade é de uma continuidade de baixa, tá? Então, pegamos esses padrões de continuidade e vamos tradando, fazendo shorts e rentabilizando toda essa queda aqui do Bitcoin e das altcoins principalmente, tá? Como vocês podem ver, a maioria das altcoins derretendo aqui, algumas altcoins subindo um pouco, como Axie Infinity, Ape e Gal subindo bastante, porém todas as outras aqui em queda e caindo bastante, tá? Por que isso acontece? Porque geralmente quando a gente tem um bear market, a gente tem uma tendência de baixa muito forte, a galera procura se defender, tá? E essa defesa parte da venda de altcoins que são ativos, que tem um risco maior, e essa compra passa a ser em ativos mais seguros, como Bitcoin e Ethereum. Então, até por esse motivo, Bitcoin e Ethereum cai menos que as outras altcoins, tá? Então, muito importante a gente estar procurando se defender nesse momento, mas precisamos observar o médio e longo prazo também, tá? Então, para curtíssimo prazo, temos aqui essas seguintes características que ele pode confirmar seguindo também mercado tradicional, porque já abriu em queda, a gente pode ter uma continuidade na queda de mercado tradicional. Então, a gente observa aqui alguns padrões no qual ele pode dar continuidade na queda aqui para o Bitcoin e para as altcoins também, seguindo aqui o Bitcoin. Observando aqui a dominância do Bitcoin, eu já observo que a dominância do Bitcoin está explodindo, tá? Como eu tinha dito para vocês, a galera procura se defender nesse momento de bear market e essa defesa inclui venda de altcoin para comprar Bitcoin, tá? A galera aproveita o preço do Bitcoin que está caindo e vem comprando Bitcoin com a venda das altcoins. Então as altcoins vão derreter enquanto o Bitcoin cai 2, 3% ou até mais, e a galera vem comprando, tá? Então, por isso que a gente vê a dominância do Bitcoin explodindo nesse momento, tá? Enquanto as altcoins vêm derretendo bastante, tá, pessoal? Então, muito importante nesse momento a gente fazer gestão de risco e procurar oportunidades em shorts, em mercado futuros, tá? Já vindo aqui para longo prazo, se a gente for observar Bitcoin para longo prazo, pessoal, o que acontece? Vamos observar aqui principalmente os ciclos e essa marcação aqui para longo prazo no semanal, tá? Eu tinha mostrado, eu tinha colocado isso daqui lá no grupo do Telegram, tá? Se você não tá no grupo do Telegram, entra lá, link na descrição, grupo completamente grátis, um grupo aberto onde você pode estar tirando suas dúvidas, tá perguntando, tá comentando também alguma coisa. Todo mundo focado em mercado cripto, 100% mercado cripto, então entra lá. Já vindo aqui para nossa análise de longo prazo, o que a gente observa, quais que são as características dessa marcação? Em todos os outros ciclos, pessoal, descartando esse daqui de 2013, 2014, que foi ali a descoberta do Bitcoin, tá? Onde o pessoal descobriu, onde o mundo descobriu que o Bitcoin existia, então a gente teve todo esse pump, todo esse rally acontecendo, tá? Então eu vou começar a contar a partir de 2015, onde começou ali um bear market, a gente teve um bear market, uma queda de 2013 para 2014, depois a gente começou uma corrida de touros de novo, levando até 2017, depois um bear market, e assim foram se montando todos os outros ciclos sequencialmente. Iniciando aqui o nosso bear market, o nosso primeiro bear market aqui no Bitcoin em 2015, o nosso fundo principal aqui, ele segurou na média de 200 períodos, isso no semanal, tá, pessoal? E a gente observa que em todos os outros bear market, o Bitcoin segurou na média de 200 períodos, encontrando fundo, tá? Todas as outras quedas, o nosso fundo principal foi na média de 200 períodos, assim como foi em 2015, 2018, 2020. E agora a gente tem a possibilidade de encontrar fundo aqui no Bitcoin na média de 200 períodos de novo, que conflui aqui com 22 mil, entre 22 mil a 20 mil, que é esse fundo aqui, esse topo, na verdade, de 2017, no qual o Bitcoin subiu até os 20 mil dólares, que foi a all-time high aqui do Bitcoin, tá, pessoal? E aqui também a gente tem a confluência com a média de 200 períodos,
como eu tinha dito, tá? A gente nesse momento está em queda por diversos motivos, tá? Como eu tinha dito, tanto geopolítico, macroeconômico, quanto notícias que está acontecendo dentro do próprio mercado cripto, como por exemplo, o que aconteceu com uma Luna, o derretimento do UST, tá? Isso levou ali uma corrida desenfreada por troca de USDT também, tá? Houve um pequeno desequilíbrio ali no USDT, porém como o USDT já passou por todos esses outros ciclos de queda, toda essa corrida de urso, toda essa corrida de touro, então a gente teve essa comprovação de que o USDT ele consegue segurar essas quedas, tá? Então o USDT já voltou a ser lastreado ali para o dólar, porém ficou apenas o medo do mercado para acontecer com o USDT, o que aconteceu com o ST, que é a stablecoin da Terra Luna, tá? Então, todas essas informações de USDT, o desequilíbrio da stablecoin UST, tudo isso mexeu com o mercado cripto e juntando tudo, guerra, pressão na cadeia de suprimento, Covid, taxa de juros elevada, inflação em recorde, em níveis recordes, tá? Então, tudo isso fez com que todos os mercados de alto risco passasse a cair, tá? Como eu venho mostrando para vocês em todos os panoramas, o mercado tradicional despencando, chegando ali a níveis parecidos com níveis de queda de 2018, a níveis parecidos de quedas com de 2020 com o Corona Crash, tá? Então a gente tem todas essas quedas em todos os mercados, porém em algum momento o mercado vai encontrar fundo aqui, o Bitcoin vai encontrar fundo e a gente tem essa possibilidade de fundo no Bitcoin aqui entre 22 a 20 mil, confluindo com todos os outros fundos aqui que aconteceu cá atrás, tá? Até mesmo no Corona Crash, no qual todos os mercados despencaram bastante, o Bitcoin encontrou fundo aqui em 5 mil, 3 mil dólares por unidade, confluindo com a média de 200 períodos. Já falando aqui em indicadores, tá? Eu tenho esse indicador aqui que eu já tinha trago ele em alguns vídeos anteriores, no qual ele mostra pra gente os ciclos de alta e os ciclos de baixa do Bitcoin por meio dos halvings que vem acontecendo a cada 4 anos, e nesse momento a gente está ali no meio do caminho de um novo ciclo de alta ou de um novo halving para acontecer. O que acontece aqui com esse indicador? Ele mostra pra gente quando o Bitcoin está começando a encontrar topo ou começando a encontrar fundo, como foi nos outros ciclos de baixas anteriormente, tá? Por exemplo, aqui a gente tem o Bitcoin encontrando fundo, no qual foi onde o Bitcoin foi descoberto pelo mundo, foi a descoberta do Bitcoin, como eu tinha dito lá atrás em 2013, o Bitcoin bateu a alta máxima, chegando ali a 800 dólares, depois a gente teve uma queda muito agressiva, onde foi o nosso primeiro bear market aqui no Bitcoin, e em 2015, que foi a nossa primeira, a partir de 2015, que foi a nossa primeira corrida de touros, tá? O Bitcoin encontrou fundo aqui nessa região azul, e depois do nosso segundo halving aqui, a gente teve uma corrida de touros mais desenfreada, ou um rally mais agressivo aqui para o Bitcoin, encontrando o topo aqui nos 20 mil dólares, no qual eu já tinha mostrado para vocês lá no gráfico, chegando nessa região em vermelho, tá? Depois do nosso bear market, a gente encontrou fundo aqui nessa região azul, depois subimos um pouco mais, como já tínhamos passado por um ciclo de alta dentro desse halving, pessoal, então não tivemos força suficiente para bater lá no topo de novo, porque já tínhamos batido aqui e estávamos aqui em um bear market, então o Bitcoin teve força para subir apenas até os 14 mil, não conseguindo superar o topo anterior, tá? Então ele voltou aqui junto com o Corona Crash em 2020, encontrando o fundo, e depois do halving a gente teve uma nova corrida de touros, um novo rally do Bitcoin, no qual ele não conseguiu encontrar topo aqui nessas regiões superiores, nessas bandas superiores aqui em vermelho, tá? Chegamos até o meio do caminho aqui, mas já iniciamos um novo ciclo de baixa nesse momento, já confirmado, um bear market aqui já confirmado, já rompendo todos os fundos de altíssima relevância que a gente tinha no Bitcoin, tá? E agora vamos encontrar por fundo que tá aqui confluindo com os nossos indicadores, confluindo com a nossa média lá de 200 períodos aqui entre 19 e 20 mil, tá, pessoal? Então a gente tem essa confluência aqui com esse indicador também, no qual ele indicou pra gente aqui e confluiu com esses fundos cá atrás, e agora a gente tem Bitcoin tentando buscar por esses fundos aqui a partir desse indicador também, que conflui com os nossos indicadores lá de média e de topo também, aqui no qual aconteceu cá atrás no Bitcoin, tá bom? Então, possivelmente, depois de encontrar fundo aqui, a gente pode ver acontecer o
que aconteceu cá atrás, tá? O mercado vai voltar a ficar mais lento, o mercado vai voltar a ficar mais parado e subir de forma mais tranquila, tá? Porque nesse momento vai ter pessoas, muita gente que está começando agora no mercado, que começou cá atrás, começou em topo, vai passar a sair do mercado, essa galera vai passar a desistir do mercado, então o mercado vai funcionar de forma mais lenta e vai voltar a subir de forma mais lenta até o próximo ciclo, tá, pessoal? E a gente pode observar aqui que em diversos outros momentos, antes do ciclo de alta, antes do halving acontecer, o mercado já dá indícios de alta, tá? Então, por exemplo, aqui antes desse halving, quando o Bitcoin encontrou fundo aqui em $200, alguns meses antes, você observa que o mercado volta a subir, só que de forma mais lenta, tá? Observe que ele veio subindo, saiu aqui do fundo em $250 e veio subindo aqui até o halving em $600, tá? Então dá uma boa valorização, só que depois do halving a gente tem toda essa corrida de touros aqui e o Bitcoin volta a acelerar de novo com novas entradas de pessoas no mercado. Aqui a mesma coisa aconteceu aqui entre 2019 e 2020, depois que o Bitcoin encontrou fundo nessa região, a gente teve uma pequena alta acontecendo aqui antes do halving, tá? No qual o Bitcoin saiu de 3 mil, chegando ao topo em $10.000, tá? Depois ele estagnou um pouco aqui e tivemos o nosso Corona Crash em 2020, no qual todos os mercados caíram. Encontramos fundo aqui nessa região também, confluindo com a média de 200 períodos, confluindo com essa região em azul aqui desse indicador, e depois o halving, o nosso próximo rally aqui que aconteceu entre 2020 a 2021, tá? Então, isso pode estar se repetindo aqui no Bitcoin de novo, ele pode encontrar fundo aqui em 22, 20 mil dólares, tá? Se ele cair até essa região, tá? Existe essa possibilidade, mas ele pode simplesmente voltar a subir a partir dos 27, 28, tá, pessoal? Isso é só probabilidade e estatística, tá? Se prepare para esses eventos, porque ele pode acontecer, tá, pessoal? Então, aqui o Bitcoin encontrando fundo entre 20 e 22 mil dólares, ele vai funcionar de forma mais lenta, porque o mercado vai ter menos pessoas negociando, comprando e vendendo Bitcoin, muita gente vai desistir do mercado, a gente vai ter menos volume no mercado, e a partir daqui o mercado volta a ficar mais lento como foi cá atrás, tá? Em diversos outros momentos, e aqui ele pode funcionar de forma mais lenta e voltando a subir de forma mais vagarosa, aqui tá entre 20, 30, 35 mil dólares, sobe um pouco aqui, como aconteceu cá atrás, tá? No qual ele saiu aqui de 3 mil e subiu para 11 mil, então ele pode sair aqui dos 29, 30 mil e já subir aqui, por exemplo, para 50 mil e depois cair um pouco, como aconteceu cá atrás, e lá na frente, depois do halving aqui em 2023, 2024, ele já subir de forma mais agressiva, buscando ali as suas altas máximas, tá, pessoal? Então, eu acredito que nesse momento o Bitcoin vai encontrar por fundo em 22 mil dólares, entre 20 a 22 mil dólares, confluindo com todos esses indicadores, e depois o mercado fica andando de forma mais lenta, uma lateralização um pouco mais prolongada, porque a gente vai ter menos volume, a gente vai ter menos pessoas negociando, e a partir daí o mercado volta a subir devagar também, tá? Enfim, isso é o que eu acredito para médio e longo prazo, porque pode acontecer com o Bitcoin. Se preparem, deixem suas ordens armadas. E voltando a falar de curto prazo, algo que eu esqueci de mostrar para vocês também, pessoal, é que a gente tem aqui muitas liquidações no mercado que confluem lá atrás, que eu tinha falado para vocês sobre o mercado andar mais lento. Então, com todas essas liquidações, olha só, liquidações na ponta compradora de 790 milhões, tá? Isso aqui para o dia 8, e depois a gente veio com diversas liquidações consecutivas, chegando aqui no dia 10 com 666 milhões em liquidações na ponta compradora e mais 321 milhões na ponta vendedora, tá? Então, estamos em níveis recordes de liquidação também. E, consequentemente, com toda essa liquidação, são pessoas que vai saindo do mercado. E o mercado vai voltar a andar de forma mais lenta. E a gente pode ver isso através desse indicador aqui, que já está nos indicando que a galera está saindo, já está começando a diminuir os níveis de alavancagem. A gente tinha níveis recordes de alavancagem e, nesse momento, o mercado já passa a ver uma diminuição no número de alavancagem, o que é muito bom para a gente, porque a gente já começa a encontrar fundo, o mercado já volta a encontrar fundo, começa o nosso início de lateralização para uma alta gradativa, uma alta mais lenta, mais gradativa, chegando ali um nível de estabilidade, um nível de fundo do Bitcoin, tá? Então a gente tem diversas confluências aqui mostrando pra gente que a gente tem esse fundo aqui em 20 mil, a saída de pessoas do mercado alavancado, a saída de pessoas aqui do mercado, do próprio mercado cripto, fazendo com que o mercado fique mais lento, e isso vai mostrar pra gente também
o nosso fundo no Bitcoin, tá, pessoal? No qual o Bitcoin vai encontrar uma estabilidade, vai encontrar um nível no qual ele para e não consegue ultrapassar aquilo porque as pessoas não querem vender abaixo desse nível, não tem pessoas suficientes para vender abaixo desse nível, tá bom? Esse foi o panorama de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Lembrando, o link do grupo na descrição, entra lá no grupo, completamente grátis, um grupo aberto, você pode estar tirando suas dúvidas, pode estar perguntando, pode estar comentando também. Se gostou do vídeo, deixa o like, isso vai ajudar o canal a crescer, fazer com que o YouTube espalhe para mais pessoas também. E se quiser mais atualizações assim, já se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, tanto de análise quanto de oportunidade, tudo voltado a mercado cripto, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo e fui!